Muitas pessoas estão falando da deportação dos brasileiros dos Estados Unidos. E eu também não poderia deixar de falar um pouco desse assunto, que é um assunto do momento que toda a gente está falando. Eu quero fazer uma comparação dos Estados Unidos e da Europa, que são questões diferentes. Por exemplo, eu vivo aqui na Europa já para aí 25 anos, mais ou menos. E quando eu cheguei na Europa, eu fiz tudo. Eu procurei andar certo dentro do país. Eu fiz tripla coração para entrar na norma do país. E eu consegui a minha documentação. Eu batalhei muito, mas eu nunca quis ser uma pessoa clandestina no país. E eu vejo que os Estados Unidos tem pessoas que estão lá há 20 anos, há 10 anos e não tem uma documentação. Aqui no Luxemburgo acontece a mesma coisa. Há pessoas que estão aqui 20 anos e não têm a sua documentação, porque a documentação para um ser humano, para uma pessoa que está vivendo no país, é tudo. Sem isso ela não consegue fazer nada. E eu também não sei por que as pessoas vangloriam os Estados Unidos, os brasileiros têm uma mania de colocar os Estados Unidos no pedestal. E não é por aí. Se eu quisesse, eu poderia ter ido embora para os Estados Unidos. Mas nunca quis. Nunca me interessei. Então, assim, eu fico pensando comigo, imagine só se a Europa seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos. Aí tá tudo estragado. Tá tudo estragado por quê? Porque o que tem de brasileiros aqui na Europa que estão ilegais e nem se preocupam com isso. Não se preocupam em organizar a sua vida para ter documento. E aqui tem muito isso. Então, se a Europa começa a seguir o mesmo caminho, então daí o negócio vai ficar feio. Feio mesmo. E eu queria falar um bocado desse assunto porque é um assunto muito polêmico do momento. Quando eu cheguei, quando eu vim para a Europa, olha, eu perdi noites, eu perdi tempo correndo atrás dos meus documentos, eu batalhei, eu fiz tudo e mais alguma coisa para me conseguir meu documento. Eu nunca andei ilegal no país, exceto quando eu cheguei, pelo menos umas 2, 3 semanas, eu estava ilegal, mas havia fiscalização percorrendo as ruas naquela época, e algumas fiscalização ia até nas casas. Então eu vivia fugindo disso, correndo de um lado para o outro. Já cheguei até a esconder no meio do mato da polícia para não ser apanhado. Tem amigos meus que entraram dentro de um balde de lixo para se esconder
da fiscalização. Eu também já fiz isso. Eu vivi um drama muito grande, uma pressão muito desesperadora por não ter documentos. E eu disse para mim, não, eu tenho que ter o documento, eu tenho que estar legalizado neste país, e é o que eu vou fazer. E é o que eu fiz. Porque a Europa também, ela é diferente um pouco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando pega, e pega mesmo. A Europa, para tomar medidas drásticas, vai um tempo. Mas eu falo uma coisa para vocês. Fico pensando nas pessoas que não se organizaram, que entram nos países ilegais, não procuram entrar no país legal. Eu, por exemplo, quando eu cheguei a Portugal, eu procurei me informar como eu deveria entrar no país. Eu fiz uma pesquisa, coisa que ninguém faz. Acha que é pegar a malinha e ir embora, e não funciona dessa forma. Eu pesquisei tudo. Eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma reserva no hotel. Eu trouxe dinheiro comigo. Também, o que eu fiz? Quando eu vim, no voo para Portugal, eu vi muitos brasileiros naquela época, não muitos, mas pelo menos uns 5, 8, todos juntos, todos conversando entre eles, e eu não fiz isso, eu não juntei com ninguém. Eu vi muito bem vestido, muito bem alinhado, eu bem trajado, sozinho, não quis amizade com ninguém. Fui uma pessoa bem discreta, tanto é quando eu entrei na fila, perguntaram para mim, eu estava de óculos escuros, comprei um jornal, comecei a fazer de conta que eu estava lendo um jornal. E eu disse que eu ia passar uma semana em Portugal e depois ia voltar para o Brasil. Me perguntaram se tem reserva de hotel, eu falei tem. Perguntaram qual é o hotel. Aliás, se feito reserva num hotel muito bom mesmo, caríssimo naquela época. E olharam tudo no meu documento, olharam o dinheiro, olharam o cartão de crédito e ok, tudo bem, deixaram passar. Mas os brasileiros que estavam tudo conversando, batendo papo um com os outros lá, não é? Foram todos deportados. Então é assim, quanto mais discrição para uma pessoa viajar é melhor, e a pessoa tem que ter informação. A pessoa não pode sair do Brasil sem ter informação nenhuma. Este é o conselho para quem quer sair do Brasil.